E aí, beleza? Meu nome é Rafael, esse é o canal Round Infinito e hoje eu trago a minha análise do Dragon Ball FighterZ, jogo de luta 3 contra 3 da franquia Dragon Ball, né, que foi anunciado pela primeira vez na E3 de 2017 e criou muitas expectativas, até para quem gosta de Dragon Ball, mas também para os jogadores de jogos de luta e também acabou chamando atenção para jogadores casuais, né, porque prometia uma jogabilidade relativamente simplificada. O jogo foi produzido pela Bandai Namco e foi desenvolvido pela Arc System Works e foi lançado em 26 de janeiro de 2018. Agora vamos ver se ele cumpre as expectativas, pois ele estava prometendo ser talvez o melhor jogo baseado em um anime. Vamos ver se ele consegue cumprir isso. Diferente de que muita gente pensa, não é a primeira vez que a Bandai Namco e a Arc System Works trabalham juntos num jogo de Dragon Ball. Na verdade, em 2015 foi lançado Dragon Ball Z Extreme Butoden, um jogo de luta exclusivo para o Nintendo 3DS, com uma jogabilidade 2D, visual 2D, que foi desenvolvido pela Arc System e distribuído pela Bandai Namco, que é quem tem os direitos da franquia Dragon Ball para jogos. E esse jogo eu cheguei a jogar, achei muito bom e ficava me perguntando, poxa, por que manter um jogo de luta tão bom no Dragon Ball exclusivo para o 3DS, né, e não fazer para os consoles, né, como PlayStation 4, Xbox One, PC. Então, em 2017, na E3, foi anunciado o Dragon Ball FighterZ, né, que justamente estava sendo produzido pela Bandai Namco e desenvolvido pela Arc System. Só que no Dragon Ball FighterZ não é um jogo em 2D, gráficos 2D, e sim gráficos 3D que lembra muito 2D, sendo um visual bem cel shading, bem no estilo do Guilty Gear Xrd Sign, que foi lançado no final de 2014. É um 3D que lembra muito anime em todos os aspectos, tanto quando você vê a câmera rotacionando, quando os lutadores estão na tela lutando, tudo parece ser feito em 2D, como se fosse um anime mesmo. Assim, o jogo tem gráficos 3D que lembram como se fossem gráficos 2D, como se lembrasse um jogo feito em 2D e tendo a jogabilidade 2D. E provavelmente quando a Bandai Namco viu o Guilty Gear Xrd, deve ter chamado a atenção e eles devem ter pensado, poxa, como seria um jogo de Dragon Ball feito dessa forma, né? E aí a Bandai Namco e a Arc System se juntaram e conseguiram trazer esse Dragon Ball que era o que eu particularmente esperava há muito tempo, ter um jogo de Dragon Ball de luta, principalmente quando saiu Dragon Ball Super, trouxe o hype de novo com a franquia, né? E finalmente eles trouxeram isso e até desde o anúncio até o lançamento não demorou muito tempo. O visual do jogo é belíssimo, tanto os personagens quanto as cenas do modo história, as introduções, os super especiais, né, todos são belíssimos, né, tudo lembrando o anime, parecendo que você está assistindo o anime Dragon Ball mesmo. Se alguém despercebido chegar e olhar, vai achar que você está vendo, realmente assistindo o Dragon Ball, né? E também a parte do áudio também é muito boa, os efeitos sonoros são todos igual os da franquia mesmo, Dragon Ball, do anime. E tem a trilha sonora também muito boa, né? Bem no estilo do que é o Guilty Gear Blaze Blue e o Blaze Blue, né? Que são os principais jogos aí da Arc System, né? Que a Arc System já é bem conhecida por essas franquias, né? Por ter bons jogos de luta. E o áudio só no efeito sonoro do Goku e o Vegeta Super Saiyajin Blue me chamou a atenção que não são o som de Ki deles não é o mesmo do anime, né? Porque o Super Saiyajin Blue tem um Ki diferente no anime e no jogo isso não foi traduzido para o jogo. No jogo o Ki do Super Saiyajin Blue é igual a todos os outros. Mas enfim, isso é só um detalhe, né? Ainda com relação à questão sonora, vale lembrar que tem áudio em japonês e em inglês, né? E a dublagem dos personagens em japonês e inglês é muito boa, né? Principalmente em japonês, né? Que eu acompanho o anime em japonês e os atores atuando super bem, né? A questão do áudio, tem muitas falas de cada personagem para o outro personagem, quando encontra um contra o outro, tanto antes da luta, após luta, durante a luta, há falas diferentes, né? Por exemplo, quando você dá um especial do Goku contra o Freeza, o especial super dele de 3 barras, o Goku tem uma fala exclusiva pro Freeza,
né? Quando você chama assistência também, cada um vai falar o nome do personagem, né? Ou chamar ele da forma que ele chama no anime. Por exemplo, o Gohan não chama o Goku, né? Fala pai, né? E a dublagem em inglês também é muito boa, né? Que eu conheci um pouco quando eu joguei os jogos de PlayStation 2, né? A série Budokai Tenkaichi, também está muito boa. Só uma pena que infelizmente não tem dublagem brasileira, né? Uma pena não ter, né? O Naruto Storm 4 teve dublagem, o Cavaleiro do Zodíaco, Alma dos Soldados também teve dublagem. Infelizmente não foi dessa vez que Dragon Ball ganhou uma dublagem. Mas fora isso, o que tem no jogo, né? A dublagem tanto em japonês quanto em inglês são muito boas. A Arc System sempre nos seus jogos, principais jogos como Blaze Blue e Guilty Gear, que eu já citei, trazem sempre um visual muito bom, muito impecável, né, no visual. E também, outra coisa que eles acertam muito é a jogabilidade nos jogos 2D. Né, e em Dragon Ball não é diferente. Né. A vantagem do Dragon Ball é que eles pensaram tanto no público hardcore, né, o pessoal que quer jogar e aprofundar mais no jogo, quanto também nos jogadores casuais, o pessoal que às vezes é só fã de Dragon Ball e quer pegar e se divertir. Porque a jogabilidade é bem simplificada. Se você sabe fazer um Hadouken, dar meia lua e apertar um botão, você faz todos os golpes do jogo praticamente. Você consegue dar os supers, dar os especiais, sem problema nenhum. Tudo é meia lua para frente ou meia lua para trás e um comando. Né? Ou seja, um botão só ou a combinação de dois botões. Né? Ou os botões de cima, né? Do R1 ou R2 no caso do PlayStation 4. Então isso ajuda muito que jogadores casuais entrem no jogo e se divirtam, podendo jogar até com hardcore, claro que o cara que aprofundar mais no jogo vai saber muito mais, né? O que ajuda também os jogadores casuais é que tem combos automáticos, tanto se você apertar o golpe fraco quanto o golpe médio em sequência, apertar, no caso do PlayStation, apertar quadrado, 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 você vai dar um combo que dá um dano razoavelmente bom. E se apertar o golpe médio, também vai dar um outro combo que termina com um super, né? Um super de uma barra, que vai dar mais dano, mas vai gastar uma barra, dando um bom dano, um dano considerável. Claro que o jogador que souber jogar mais vai conseguir fazer combos que arrancam mais do que esse combo automático, que termina com o especial, sem usar nenhuma barra, né? Mas isso permite que os jogadores casuais também possam se divertir. E isso foi um acerto muito bom desse jogo, que ele está agradando tanto a jogadores hardcore quanto jogadores casuais. Né? O jogo tem outras mecânicas também, como Vanish, né? Que todos os personagens têm. Quando você aperta o soco médio, o soco forte, você teletransporta por trás do cara e dá um golpe. Você pode carregar o Ki, né? Tem o Dragon Rush, que é espécie de um agarrão, né? Nos jogos de luta tradicional. Você pode dar o Super Dash, que é aquela voada para cima do personagem. Né? Também tem as assistências que você pode chamar, né? Durante a luta, porque como é um jogo de trio contra trio, você ou pode chamar os jogadores que estão fora do jogo para dar uma assistência, dar um golpe e sair, ou trocar no meio da luta, porque não tem rounds, não é como The King of Fighters que acaba um round e entra o outro, não. É tudo corrido, você pode trocar no meio da luta. Na verdade é bom você trocar, né, quando você está recebendo dano, porque o personagem que você tira, né, coloca para descansar, ele vai recuperar um pouco de vida, né? E aí cabem muitas estratégias que podem ser feitas, né? Qual o melhor personagem para começar, qual que é o melhor para ficar de assistente, qual é a melhor hora de trocar, né? E até pensando nisso tem o Sparking Blast, que é uma mecânica que é semelhante ao fator X do Marvel vs Capcom 3, né? Que você ativa e o personagem estoura para dar mais dano durante um tempo, né? E recuperar mais vida e aumentar mais barra. E você tem que escolher a hora certa de usar isso, porque se você usar muito cedo, vai durar menos. Quanto mais personagens você tem no time, menos vai durar o Sparking Blast. Mas se você usar no final, vai durar mais, só que aí você já está no final da luta. Então, achar o equilíbrio aí, estratégia de quando usar, tem que se achar essa melhor hora de usar isso, esse Sparking Blast, tanto quanto a troca de personagens, né? Ou seja, o jogo tem bastante estratégia, para quem quiser aprofundar, tem bastante coisa, né? Sem contar as DLCs, o jogo conta com 24 personagens que você pode... 21 que vêm desbloqueados e 3 que vêm bloqueados, que são a Android 21, uma nova personagem que
está diretamente ligada a esse novo modo história do jogo, né? Essa personagem não existe no anime, ela foi criada exclusivamente para esse jogo, né? Ela tem o design do criador de Dragon Ball, o Akira Toriyama. E também você pode desbloquear o Goku Super Saiyajin Blue e o Vegeta Super Saiyajin Blue. Mas quem fez a pré-venda já veio com eles desbloqueados, né? Mas eles são personagens que você pode desbloquear. E Android 21 se desbloqueia ao terminar o modo história do jogo, terminar os 3 arcos. Mas depois a Bandai Namco acabou liberando uma DLC gratuita. Quem quiser não terminar o modo história, é só baixar ela, pode liberar ela assim também, porque esse modo história é um pouco longo, né? Algumas pessoas podem achar que até poucos personagens, 24 personagens de cara para um jogo de Dragon Ball, que geralmente tem 70, tem alguns que tem mais de 100 personagens, né? Mas na verdade, nesse caso é melhor assim, porque cada personagem tem uma jogabilidade própria, né? Tem os golpes próprios, tem uma estratégia própria, né? Diferente de alguns jogos como Dragon Ball Tenkaichi, por exemplo, a série Tenkaichi, que a jogabilidade dos personagens não varia muito, né? Então, menos personagens com mais variedade é melhor, cada um tem sua profundidade, né? Por mais que tenha alguns que tenham semelhança uns com os outros, cada um é único, né? Tendo seu próprio dano, próprio tipo de combo, tipo de especial, de super. O Dragon Ball FighterZ até que tem uma quantidade considerável de modos de jogo, né? O modo história, ele é nele que você desbloqueia Android 21, né? Ele tem 3 arcos que você pode seguir e ele segue uma história que não é canônica, é uma história criada exclusiva para o jogo, né? Onde envolve a Android 21, que é ela é uma pesquisadora da Red Ribbon, está pesquisando. Tem uma questão das ondas, de clones, né, das ondas que tiram o poder dos personagens, né, e nós como jogadores acabamos controlando na história, entrando nossa alma nos personagens, né, e aí cabe o Goku e a Bulma, né, vão recrutando o pessoal para entender o que está acontecendo, esses clones que estão aparecendo, né, essa que é a desculpa na história para você ficar enfrentando os personagens, né, são clones do Goku, da galera toda que a gente vai enfrentando, né, e esse modo história acontece com as cenas que são muito bem produzidas, né? E a gente vai andando por uma espécie de tabuleiro para recrutar esses personagens e vamos enfrentando esses clones até chegar no chefe e tudo mais, né? E esse modo você pode equipar itens, né? Para melhorar o dano, a defesa, melhorar os atributos do personagem e também vamos ganhando experiência para aumentar de nível, né? E os personagens vão ficando mais fortes, então você escolhe qual que você quer usar. Quando o personagem recebe muito dano numa luta, ele recupera para outra luta, mas não recupera a vida toda, então você troca. Por exemplo, você está com um Goku, Vegeta e Piccolo. Aí o Goku tomou muito dano nessa luta, aí para a próxima você pode tirar ele e colocar o Kuririn no lugar enquanto ele recupera durante a próxima luta, né? E assim você vai progredindo nesse modo história. A história em si eu não achei tão interessante, ela não faz muito sentido, mas assim, cumpre o papel de ter uma desculpa ali para a galera lutar. É interessante que introduz a Android 21, mas no fim ela não me prende, não me faz querer voltar para jogar. Mas o que é interessante desse modo história são as ceninhas, né? Tem muitas cenas legais de interação entre os personagens, isso sim é bacana. Por exemplo, a cena que tem o Gotenks tentando ensinar para o Nappa a transformar em Super Saiyajin, é muito da hora. Também tem o Gotenks disputando pose com o Capitão Ginyu, quem tem as melhores poses. Então tem essas interações que nunca aconteceram no anime, que acontecem nesse modo história, que são bem legais, né? Também tem um modo arcade em que você enfrenta, tem 3 caminhos para você seguir nesse modo arcade, né? Uma que você enfrenta 3 personagens, outra que enfrenta 5, outra que enfrenta 7, e a versão difícil desses mesmos caminhos, né? Só que o que eu achei chato é que sempre você enfrenta os mesmos personagens toda vez, né? Tipo, você vai no caminho de 3 oponentes, que você faz 3 lutas. Primeiro sempre são os mesmos personagens. Se você consegue um ranking alto, você vai enfrentar personagens mais difíceis e sempre são os mesmos. Mas essa progressão no modo arcade é interessante, porque você ganha uma nota no final de cada luta. Se você tem um bom desempenho, você vai subir na trilha e vai enfrentar os personagens mais fortes. Se você perde, acaba descendo na trilha, né? Ou seja, por mais que seja fixo as lutas,
depende do seu desempenho. Mas se você tem sempre o mesmo desempenho, você sempre vai enfrentar os mesmos personagens. E o ruim é que nesse modo arcade não aparece, por exemplo, a Android 21. Ela não tem como você enfrentar ela em nenhuma luta. E nem os personagens de DLC, né, como o Broly e o Bardock, que já saíram, você não os enfrenta nesse modo. Da mesma forma que no modo história, você não pode jogar com alguns personagens, como os personagens de DLC e alguns outros, como o Kid Buu, por exemplo. Não tem como você jogar com ele no modo história, né? Então achei que faltou um modo em que você pudesse enfrentar e jogar mais livre, né? Um modo arcade sorteado, por exemplo. Enfim, mas também para isso, se você quiser fazer qualquer luta, tem um modo versus que você escolhe os seus lutadores, você escolhe, pode escolher os lutadores que você quer enfrentar para o computador, né, na dificuldade que você quiser, no cenário que você quiser. E também nesse modo versus você pode jogar contra alguém, né, local, né, multiplayer local. Também tem um modo torneio que achei interessante ter também. Né. É interessante até que no Dragon Ball FighterZ você não navega nos menus de uma forma tradicional, naqueles menus tradicional. Você anda num mapinha, né, com um personagemzinho, né, que você escolhe ali qual avatar que você quer, Goku, Vegeta, né. Na verdade, você ganha alguns quando começa o jogo e vai ganhando dinheiro em qualquer um dos modos e vai comprando novos avatares, né, novas roupas, personagens para andar nesse menu, né. Todas essas roupas, né, e personagens que a gente ganha e desbloqueia para os avatares, né? E também a gente ganha alguns títulos, né? Títulos e figuras para colocar no nosso cartão de jogador, né? O cartão de jogador ali onde fica as estatísticas e tal. Quando você vai jogar online, um pode ver a estatística do outro, né? E você vai colocando os títulos, né? Mas essa loja para comprar itens não tem nada tão significativo para o jogo, para a luta em si, né? Não tem roupas para desbloquear dos personagens, não tem personagem que você desbloqueia comprando, né? E o último modo offline que tem é treinamento. Você tem a opção de treinamento livre, você treinar da forma que você quiser, né? Que até tem muitas opções, né? Para como treinar, você pode fazer o computador dar os comandos que você quiser, né? Você pode treinar ali os combos, né? Também tem o modo tutorial que vai te ensinar o básico do jogo. E também tem no treinamento tem um modo desafio, em que você passa por 10 desafios de cada personagem, né? E aprende alguns combos desses personagens, né? Então você acaba tendo uma noção boa do que o personagem é capaz de fazer, né? E também tem os modos online, né? Que o modo tradicional online tem ranqueada, tem modo casual. E um outro modo online que colocaram, né, por atualização, foi o Party Battle, né, batalha de grupo, em que você joga com outras 2 pessoas online, né, no time, enfrentando outras 3. Né. Esse é um modo que pode ser bem divertido para jogar com quem você conhece, mas particularmente jogando com pessoas que você nem conhece eu não achei tão divertido não. Mas no online as batalhas ranqueadas são bem legais para quem quer aprofundar no jogo, né? Você vai lutando ranqueadas e tem como pedir revanche até 2 vezes, né? Ou seja, acaba sendo uma melhor de 5, né? Quem ganhar 3 né, acaba, né? Tem como o outro ficar pedindo revanche só 2 vezes, né? E felizmente para o Dragon Ball FighterZ a gente tem visto atualizações direto, tanto quanto questões de balanceamento dos personagens quanto novos modos de jogo. Isso é muito bom porque sempre deixa o jogo vivo, né? Não só as DLCs pagas de personagens, né? Mas como o balanceamento e novos modos, isso ajuda muito o jogo ficar vivo e sempre a gente querer voltar para ele. Bom, os pontos negativos do Dragon Ball FighterZ, na minha opinião, é a questão não ter dublagem brasileira, né? Isso é uma pena, né? Modos offline, eu achei que poderia talvez ter mais um modo sobrevivência, né, em que você usasse os itens do modo história, algo assim, que você criasse uma estratégia e pudesse jogar com qualquer personagem. Não que os modos que tenha sejam ruins offline, mas talvez poderia ter mais. Talvez até com atualizações podem colocar, né? E outra coisa que me incomoda um pouco, mas nem é nada demais, é cenários. O jogo só tem 13 cenários e não há promessa nenhuma de novos cenários até o momento, né? Porque isso, novos cenários, igual acontece no Street Fighter V, apesar de você ter que comprar ele ou com dinheiro do jogo ou dinheiro real,
isso dá uma renovada no jogo, né? E por mais que o jogo tenha pouco tempo que foi lançado, eu já comecei a me cansar um pouquinho dos cenários que tem. Todos eles são muito bem feitos, né? Na verdade, há alguns cenários, por exemplo, quando você luta em Namekusei e termina de derrotar um personagem com um golpe especial, ele destrói, ou seja, os cenários são destrutivos, né? Eles são destrutivos tanto uma destruição geral, né? Também destruindo ali um pedacinho da montanha, o chão, né? Essa interação é bem bacana. Também quando você termina de derrotar um personagem dando um golpe forte, você acaba jogando ele para outra área, né? Ou seja, você às vezes está lá no torneio de artes marciais, termina com um golpe forte, joga ele lá para outro cenário, lá para as ilhas, né? Isso é bem legal. Mas fica aí só esse ponto que eu acho negativo, né? Poderia ter mais cenários, poderiam vir por DLC mais cenários, né? Fora isso, eu não consigo pensar mais pontos negativos para o jogo. O jogo é lindíssimo, tem um áudio excelente, o cuidado que há com os detalhes é impressionante. Por exemplo, no modo versus, se você estiver jogando o Goku, por exemplo, contra o Freeza em Namekusei, né, os dois foram o primeiro a lutar, vai ter a ceninha do Freeza matando o Kuririn, né? Tem também, se você, por exemplo, terminar a luta contra o Freeza na Namekusei destruído, vai ter a ceninha do Goku e o Freeza interagindo, né? Então, esse cuidado, as falas um para o outro, esses detalhes são muito interessantes, né, para quem é fã de Dragon Ball. E não só isso, também como a jogabilidade é muito bem acertada, que dá para qualquer pessoa pegar, que gosta de Dragon Ball, pegar e fazer golpes, né, fazer os especiais, fazer golpes, fazer combos, né, sem saber muito, entender muito de jogo de luta, né. E aí, se a pessoa realmente passar a gostar, pode ir aprofundando aos poucos, né. Mas também, para quem já é fã, né, de jogos da Arc System, ele vai pegar e vai conseguir destrinchar, fazer combos, né. Isso é bem bacana, ou seja, ele está em um cenário competitivo bem interessante, tendo muitos torneios, né. Então, foi um acerto muito grande aí da Bandai Namco e a Arc System no Dragon Ball FighterZ, né. Dragon Ball FighterZ conseguiu cumprir as expectativas que ele criou, né? Na verdade, para mim, ele superou muito as minhas expectativas, né? Em questão de jogabilidade, profundidade de jogo. Então, é um jogo de luta que eu recomendo para qualquer pessoa que goste de jogos de luta, principalmente se gostar de Dragon Ball. Aí é uma compra certa, né? Um jogo que deve ser jogado por qualquer um que goste, mesmo que um pouco de Dragon Ball, deve experimentar esse jogo, com certeza. Essa foi a minha análise do Dragon Ball FighterZ, né? Esse é o canal Round Infinito e eu vou estar sempre cobrindo aqui os jogos de luta, o Dragon Ball FighterZ. Sempre vou estar trazendo notícias de qualquer coisa que sair sobre as DLCs, novidades. E também, mais pra frente, eu pretendo trazer alguns tutoriais aí de combos, explicando algumas mecânicas do jogo. Então, se gostou dessa análise, deixa o like aí, deixa o curtir, né? Se quiser acompanhar mais conteúdo de jogos de luta e o Dragon Ball FighterZ, se inscreva no canal e valeu!